Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você corretor, advogado, síndico ou morador do condomínio, esse é o seu local para você tirar todas as suas dúvidas e entender um pouco mais sobre a vida em condomínio. Hoje eu tenho um convidado especial que é o Jorge Luiz. Obrigado pelo convite. Jorge, antes de conversar contigo, dizer que estamos aqui nos estúdios do Cresce São Paulo. Agradecer toda a técnica, a produção. Faz tempo que a gente não grava ao vivo. Normalmente o nosso programa tem ido ao ar de forma virtual, o que facilita também o envio de perguntas. De qualquer forma, não deixe de se comunicar conosco. Esse programa vai ao ar no canal do YouTube do Cresce São Paulo. Então, busque o canal no YouTube, não esqueça de curtir e você tem o programa do Vida em Condomínio com diversos episódios. Jorge, a gente estava falando ali nos bastidores, nos conhecemos há Mais de 20 anos. mais de 20 anos. E hoje o nosso tema é tendências do mercado imobiliário. O Jorge, que é um corretor do bairro de Pinheiro, São Paulo, há mais de 25 anos, com certeza é um dos grandes corretores. Quem não conhece vai conhecer. E antes da gente começar, Jorge, porque nós somos corretores raiz, né? Nós não somos corretores Nutella, não temos nada. Sim, nada A contra gente os tá, a Nutella, gente né? está engomadinho, a gente está bem vestido, mas nós somos raiz. Conta como é que a gente é, entrava no bairro. Me conta como é que a gente não tinha celular, né? Olha, eu demorei um pouco para pegar celular, né? Mas era aquele tijolão, né? Tipo, acho que eu peguei o celular no primeiro ano de trabalho, mas assim, é, uma conta pré-paga, né? Tipo, era só ligação mesmo, né? A gente até brinca que era o tijolão, né? Era a antiga BCP. BCP. E, então é isso. O começo. Bom, a gente é um pouco saudosista, né? Normalmente a gente, no nosso tempo. Mas na verdade não, as coisas vão mudando, né? Tipo, tudo muda, né? Algumas coisas para melhor, outras nem tanto, né? Mas realmente, né? Estávamos conversando ali nos bastidores, né? Sobre, tipo, como conhecíamos o bairro, né? Tipo, usávamos guia, né? Para, tipo, rodar por locais um pouco mais distantes, né? Qual era a sua Mas estratégia, Jorge? A minha era andar de bicicleta, você já me flagrou muitas vezes. Quem está me vendo aqui não acredita no que eu estou dizendo. Era andar de bicicleta e ficar decorando as ruas. Depois a gente faz um teste para ver se a gente vê. verdade. Como você fazia para saber as ruas em Pinheiros? Olha, na verdade, no meu primeiro momento, né, eu fiz pensei em trabalhar um quadrilátero bem grande, né? E o meu trabalho foi desenvolvido de uma forma mais ou menos autônoma, né, um pouco diferente. Tenho contato com N imobiliárias, inclusive a imobiliária do meu colega aqui, Rodrigo, né, que somos parceiros de negócios, inclusive. Eh, então eu fechei um quadrilátero, né? E esse quadrilátero era grande. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a entender que eu precisava diminuir esse quadrado, para que as pessoas passassem a me conhecer, o porteiro soubesse quem eu era e tal. Então, eu fui fazendo esse trabalho, tipo, eh, quase que de formiguinha, né? Então, tipo, fui, tipo, batendo de prédio em prédio, e aí fui fechando uma área, né, um pouco menor. É claro que o meu trabalho ele abrange um pouco mais, assim, mas eu fui fechando uma região. Então, nessa região, acaba que todos os porteiros me conhecem, zelador, e aí isso foi me ajudando, né, no desenvolvimento do meu trabalho para que hoje eu tenha êxito, né? Então, isso foi um trabalho bem, diria que bem árduo, né? Mas que hoje é bem produtivo para mim, isso é gratificante, né? Então vamos fazer a prova dos 30, Jorge. Vamos subir a da rua, que rua Pedroso. Deputado Lacerda Franco, Simão Álvares, Morato Coelho, Fradique Coutinho, Matheus Grou, Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, Joaquim Antunes, Cônego Cônego Eugênio Eugênio Leite, Leite. Francisco Leitão, Henrique Schalman, Lisboa. Já tá bom. Bom, Jorge, que maravilha. Jorge, muita gente está começando, o Cresce faz um trabalho maravilhoso,
além dos cursos, dos programas, mas muita gente tira a carteira e começa a corretar. Então, qual que é a dica para começar? Porque eu lembro, eu lembro da minha primeira venda, eu lembro da minha primeira proposta, eu lembro a primeira vez que eu fui mandado embora da casa de um, de um cliente. Assim, começar é algo, é complicado, né? Mas eu gosto de dizer o seguinte, a corretagem, vendas, é uma área que te permite saltar de vida, porque as outras áreas também, mas você requer um tempo, você requer um estudo. A corretagem não. Se você tiver aquele tino comercial, se você tiver o Cresce, tiver uma formação, tiver um network, você consegue voar. E isso sempre foi surpreendente, sempre cativou muita gente. Acho que por isso que é tão maravilhoso essa área de corretagem, a gente vê corretores tanto sucesso. Mas assim, vamos voltar lá atrás, vamos fechar os olhos e lembrar daquele Jorge começando, o Rodrigo começando, que foram momentos árduos, né? Hoje as pessoas veem a gente aqui de terno, bem vestido, cabelo cortadinho, a gente, graças a Deus, tem uma estabilidade, mas assim, nós começamos e foi difícil, Jorge, foi difícil. E esse corretor que está nos assistindo agora, o que a gente vai falar para eles? Que mensagem você pode passar para esse corretor que acabou de tirar a carteira, recebeu, veio aqui na sessão, na solenidade, recebeu a carteira, foi abraçado pelos colegas aqui do Cresce, pela diretoria e saiu da porta do Cresce, daí te encontrou lá na rua. Ô Jorge, você é uma referência em Pinheiros, como é que você tá? Tô começando. Conversa com ele, Jorge. É verdade. Então, realmente, assim, o começo, ele é difícil, né? Eu sempre comento que, tipo, uns 2, 3 anos eu literalmente paguei para trabalhar, né? Porque até você ter um nome, se tornar conhecido, as coisas demandam tempo e, e um trabalho, né? Um trabalho bem feito, né? Com responsabilidade, com Primeira lição, resiliência, então. resiliência. Resiliência, tem que, tipo, foco, né? Resiliência e foco. Foco é a Foco. coisa mais importante. Porque o que acontece, que eu vejo bastante isso, né? Vou ver se eu consigo depois voltar em alguma coisa que eu gostaria de falar aqui. A pessoa entra no mercado imobiliário achando que, tipo, vou ficar rico, né? Sim, você pode ficar rico, você pode ganhar muito dinheiro e pode prosperar, mas é um trabalho que tem que ser feito de forma muito séria e com muito foco, para você não ficar frustrado depois. Porque às vezes eu encontro, assim, o corretor fala, eu tenho um imóvel e tal, não sei o que, mas você tem um imóvel. Não, você não pode ter um imóvel. Se você só tiver um imóvel, você não vai acontecer nada, porque esse imóvel, a não ser que você tenha uma exclusividade, né? Mesmo assim, então quando você... Mas mesmo assim, não dá para viver de um Não, imóvel, de não dá uma para viver de venda um de um imóvel, imóvel. não. Você tem que abrir o leque e trabalhar e captar muitos imóveis, né? Porque você vai vender alguma coisa daquele muito que você tem, né? Então, tipo, por isso que você tem que fazer um trabalho com muita seriedade, com muito afinco e captar imóvel e aumentando contatos, fazendo contatos, né? Algumas lições você passou: resiliência, foco, captar imóveis e contatos. Eu acho que são 4 palavras Sim, importantíssimas para importantíssimo. aquele. E paciência, mas tudo na vida é paciência, né? Seja em Paciência, qualquer área. paciência. Não, e eu vou contar para vocês, assim, que eu tô, tipo, há mais de 25 anos no mercado e a minha ansiedade quando eu tô trabalhando uma proposta, ou fechando uma venda, ela é praticamente a mesma de 25 anos atrás. Então, assim, é gostoso, né? É um momento gostoso. É, é, outro dia, inclusive, me encontrei com um colega, não vou lembrar o sobrenome, mas o nome dele é André. Ah, Jorge, não, mas você é o Jorge, então, e tal. Eu disse, sim, mas eu eh, adoro fazer parceria, então, tipo, pode contar sempre comigo. Então, acho que a gente está sempre abrindo leque, sempre encontrando novos parceiros e que é importante sempre estar somando, né? Eu sempre falo assim que, tipo, às vezes você tem um imóvel ali, 7 chaves, acha, não, porque eu vou vender, porque eu vou receber essa comissão. Não, então você tem que abrir leque, ter parceiros, criando vínculos e as coisas aos poucos vão acontecendo, porque
o trabalho, existe um plantio, né, que tem que ser feito no começo do trabalho, que ele é demorado. Então, se a pessoa não tem paciência, ela não tem um pouco de estrutura e, e, um, e um colchão, né, realmente Colchão não aquele para dormir. O colchão. Exato, exato. Um colchão, tipo um dinheiro guardado, um respaldo financeiro, né? É difícil, a pessoa desanima e começa a achar que não vai dar certo. Mas é entender isso, né? Que é um trabalho que demanda tempo e muita resiliência, muito foco para que você tenha êxito lá na frente, né? Eu digo lá na frente, eh, pode ser que aconteça mais rápido, depende muito do momento e do trabalho que você desenvolve. Então, tem alguns corretores que vão ter êxito mais rápido, outros vão demorar um pouco mais. É ter esse entendimento, né? Que as coisas realmente elas demandam trabalho, né? Não, opa, agora eu tenho um imóvel, arrumei um imóvel aqui, arrumei outro imóvel ali, agora... Não. Então, você tem que fazer muitas captações, desenvolver um trabalho bastante sério, né? E bastante sólido. Você me lembrou de algumas coisas, Jorge. Uma delas foi a frase que eu vi no Instagram outro dia e até postei: a sorte me encontrou trabalhando. A sorte sempre me encontrou trabalhando. Olha que bom, ótimo, Né? ótimo, Eu ótima, gostei muito ótimo. dessa É muito, frase, muito, muito bom. Também gostei, né? também gostei, E é verdade, assim. também gostei. E você falou do frio na barriga. Eu gosto muito do Dale Carnegie, o Instituto, né? Ele foi um grande um incentivador. E ele diz, ele tem uma obra, o Instituto tem uma obra que fala sobre como fazer boas apresentações, Sim, e ele conta que o dia que você perdeu o frio na barriga, você perdeu, você não consegue se comunicar. Então ele, sentido, o né? sentido. Sentido. Ele dizia que toda vez que ele ia fazer palestra, depois de 2.000 palestras, 3.000 palestras, toda vez que ele ia fazer a palestra, ele sentia o frio na barriga. E é verdade, o corretor, a hora que você. É sempre a primeira vez, porque cada venda é única, Sim, cada palestra é única, cada sim, momento, cada dia é único, sim, cada dia é uma vida, cada dia é um momento, e assim funciona verdade. na venda. E o caminho, é, eu gosto dessas frases, a gente vai ficando mais velho, a gente vai lendo mais, enfim, não sei Sim, se isso tem verdade, acontecido com verdade. você, isso é interessante. Diz que o sucesso é uma árvore de raízes amargas e de frutos doces. Se você não tiver paciência para esperar a raiz crescer, e a raiz ele é invisível em cima da terra, porque você não vê, então você planta, 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 não vende, planta, 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 não vende, e uma hora, a hora que você está edificado, porque a venda não é o contato com o cliente, a venda é um crescimento pessoal seu também, Também. assim, porque a venda é segurança. Se eu não te passar segurança, você não confia. Então é Sim, confiança. Você não vende um apartamento. Você sim. vende um Um sonho, sonho. Jorge. A gente não Exatamente, vende um apartamento. O exatamente. apartamento é. Porque se você pegar o cimento, a parede, isso aí você pode. Isso é um material de construção vende. A gente vende um sonho, um É projeto de verdade. vida. Posso pegar um gancho aqui? Deve. Então, realmente, né, o mercado imobiliário, ou seja, a corretagem, ela é uma venda totalmente diferente das outras. Porque, o cara pode ter trabalhado na área comercial por muitos anos, mas se ele não tiver o entendimento que você vende um sonho, que você precisa, em primeiro lugar, passar segurança para aquele cliente, para os dois lados, né? Tanto para quem está vendendo como para quem está comprando, a segurança, a credibilidade é tudo, porque aí a pessoa ela vai seguir com aquele negócio, as coisas vão acontecer de forma natural, sem você precisar forçar nenhuma situação, né? Porque a nossa venda ela é totalmente diferente. É aquilo que o Rodrigo falou, né? A gente vende um sonho. Então, tipo, e cada cliente tem a sua situação específica. Eu sempre falo que eu vendo um imóvel de 500 mil, um imóvel de 3 milhões, e o cliente, eu trato o cliente, mesmo, vamos pensar que eu trabalho também em locação. O cliente que eu alugo uma kitnet de R$ 1.500 e o cliente que eu vendo um imóvel de 3 milhões, eu trato ele da mesma forma. Então é isso, você entender que você precisa respeitar toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cliente, né? No nosso caso são clientes, né? São pessoas, mas são clientes. Então é isso, é um trabalho tipo
é uma venda diferente de todas as outras. Eu vejo assim que a corretagem ela é diferente, né? Jorge, vamos agora para a segunda parte do nosso programa, para falar um pouco das perspectivas do mercado, inclusive em Pinheiros. Então, o mercado imobiliário de luxo são dados, vocês vão estar visualizando aqui. O mercado imobiliário de luxo em São Paulo cresce e movimenta mais de 7 bilhões. Mas o que mais chama a atenção é um dado de Pinheiros. De acordo com dados da consultoria Brain Intelligence Estratégica, entre abril e junho de 2025, a região de Pinheiros registrou, Jorge, 302 lançamentos imobiliários voltados para o público de alto poder executivo, representando de alto poder aquisitivo, 26,5% do total de lançamentos da cidade. Olha isso. Então, Puxa, são números grandes. expressivos e a gente vê, né? Sim, Aquele sim, sim. Pinheiros, Jorge, aquele Pinheiros onde a gente tomava o cafezinho lá no André, Sim. aquela rua Pinheiros de 20 anos atrás, Nossa, não tinha nada, Jorge. tinha Tinha nada. aqueles prédios antigos, aqueles bares, lembra? Tinha até uma casa de show lá embaixo, Sim, lembra, né? sim. E tinha tinha baladas, né? E não tem mais nada, tudo prédio. Não, tudo. A Rebouças, né? O lado Rebouças, esquerdo bem, da Rebouças, né? Porque o lado direito dela, isso subindo sentido paulista, né? A Rebouças sentido paulista. O lado direito, ele é ali é, Jardim Europa, né? Então ali é um zoneamento Z1, então ali não permite construir prédios. Uhum. Mas o lado esquerdo, que tinham prédios antigos, assim, um pouco Você vendeu lá, degradados já, né? como é que chama? Rise, aquele pedaço ali no fundo, aquela rua, esqueci o nome, Jorge Rise, Jorge Riso. Jorge Riso, ali perto Lá do embaixo, shopping Eldorado, aquele lá. Eldorado, perto do shopping Eldorado. Uma vez um cliente me trouxe aqueles 3, 4 terrenos lá. Eu falei, não, cara, não interessa, ninguém quer construir prédio aqui. Você vê como a visão é importante. Sim, Hoje, toda vez que eu passo lá, você eu lembra. vejo aqueles prédios e assim, o cara queria me dar aquilo assim, falou, puta, negocia, me ajuda, não sei o que. Eu falei, não, aqui não é, embaixo aqui da Sim, Rebouças, na frente do Eldorado, sim. não tem. É. Então a visão Realmente. hoje, você tocou bem, a Rebouças está totalmente Não, tomada. Rebouças, conforme eu comentei, né, que o lado direito subindo sentido paulista é um Z1 e o lado esquerdo tinham prédios antigos, degradados, assim, tipo um comércio já em decadência também. Hoje, O comércio ali bombou, né? sim, Bombou. prédios de Tá. luxo. Ali onde tinha a Pizza Hut virou prédio também, Sim, ali chama esquina esse empreendimento, é bem na esquina da Rua dos Pinheiros, com a com a Francisco. Francisco Eu Leitão. morei muitos anos lá na Francisco, você lembra? Eu morei lá na Legal. Francisco Leitão, morei um tempo lá. E aquele pedaço do fim também da Rua Pinheiros não tinha. Tem um empreendimento lá que provavelmente vai sair, aquele da Henrique Schaumann, né? Aquele prédio tá parado. Ah, sim, tá meio parado. Acho que tem algum terreno ali com algum imbróglio judicial ali Pode que está ser, sendo pode ser. resolvido. Saiu ali, tipo, na própria Francisco Leitão, né? Os moradores às vezes ficam chateados, né? Mas não tem jeito, né? Tem um movimento Tem um contrário à construção movimento de contrário, prédios, né? porque ali tipo, tinha uma casa de eventos, né, que era o Rosa Rosário, Tem saiu à direita na Francisco Leitão, exatamente, gigantesco, né? exatamente, a Cirela construiu ali um empreendimento de alto padrão, Os né, moradores de rua, inclusive, ficavam lá pelo Henrique Schaumann, né? Era e, gigantesco. e realmente é Pinheiros, e eu como o meu trabalho foi todo desenvolvido em Pinheiros, né, acho que num primeiro momentinho ali até eu tento rodar um pouco assim no entorno, nos outros bairros, mas aí eu fui concentrando, né? E o meu trabalho hoje em Pinheiros ele tem mais de 20 anos. Então eu vi toda essa mudança nos últimos 15 anos. Pô, o metrô chegou ali em 2014, né? Nos últimos 15 anos eu entendo e acredito que foi a região, o bairro que mais valorizou, Sim. que realmente. E como está o aquecimento desse mercado? Porque uma coisa é o aquecimento da construção civil, dos lançamentos, mas se lança porque tem venda, porque Tem é uma venda, região central. sim, Pinheiros é uma região sim, que você está em qualquer canto. exato. Como Mas estão as pelo que a vendas? O que gente, você tem pelo que a sentido? gente até, fugindo só um pouquinho aqui, né, tem muito investimento estrangeiro entrando, né? Fundos de pensão da Ásia, China. Então, tipo, por isso que estão saindo
também influencia nesses prédios de altíssimo padrão que estão sendo construídos, né? O que acontece nesse momento, né? Claro que os juros um pouco altos, eles dão uma atrapalhada naquela pessoa que precisa usar um financiamento imobiliário. Mas como nós moramos numa região privilegiada, os negócios saem na sua grande maioria, os negócios são à vista mesmo, né? Uhum. Eu falo mais, o meu domínio é mais o mercado de terceiros, mas eu acabo chegando nos empreendimentos mais novos, porque como o meu trabalho é totalmente desenvolvido ali, então os clientes, eles compram um imóvel num prédio novo, eles me procuram para eu fazer a revenda ou para eu fazer o aluguel, então eu já começo a entrar, sim, nesses prédios novos, né? Ali na rua Capitão Prudente saiu um condomínio chamado Verve, esse A própria Esquina mesmo, Cardeal, né? aluguei. A própria Cardeal, Cardeal, estão saindo vários que era um empreendimentos. local micado, né? Por conta do Sim, cemitério, sim, por causa sim, sim, daquelas sim. ribanceiras, hoje. E agora também com essa mudança aí do plano diretor, né? Os prédios estão construindo empreendimentos de alto Uhum. padrão, mas com um acesso, normalmente são terrenos grandes, né? Então tem um acesso para os estúdios, né? Então no próprio empreendimento ali num prédio de alto padrão, eles constroem estúdios também, né? Então, Que tem aquela locação por temporada. exato, que eles falam, né, o short stay, né? O que você tem visto disso também? Olha, tá um boom, né, assim, tipo, desses estúdios. Acredito que ainda vai ainda mais um tempo, né, que a gente entende que eles tomaram o lugar dos flats, né? Os flats Ah, acabaram sim, caindo, sim. caindo Sumiram do eles sumiram mercado. do mercado. Eu mesmo comprei esses estúdios, né? Então, é claro, vai muito da preferência, né? Tem gente que prefere o short stay para ter uma melhor rentabilidade. Claro que o short stay tem também um desgaste, então a gente tem que ponderar, né? Eu comprei esses estúdios, eu não sei se você talvez acho que também tenha alguma coisa nesse sentido, né? E a gente optou pelo long stay. Como a gente trabalha com isso, Sim, então para nós sim. acaba sendo mais interessante, né? Aí tem um desgaste um pouco menor, né? Então dá para, pela minha percepção, acho que é um mercado que ainda vai crescer por mais um tempo, que ainda está em expansão, né? A gente não sabe, as coisas são cíclicas, né? Mas daqui a pouco talvez migre para um outro segmento, mas por hora é o momento e a vez dos estúdios aí. E Jorge, você tem visto então em Pinheiros mais estúdios do que apartamentos? E como tá? Não, acho que está mais ou menos dividido, Tem né? apartamentos grandes de Tem. luxo, Sim, saindo bastante coisa de luxo. quatro Mesmo na Mateus dormitórios, Grow, tá três saindo, dormitórios. sim, tá saindo muita coisa de luxo. Uhum. Esse mercado de luxo, conforme os números aqui, que são reais, né? Ele tá saindo muita coisa de luxo. É que os estúdios também, em paralelo, estão saindo muito estúdio, mas o mercado de luxo, E de você acha alto que tem padrão, mercado para tanto estúdio assim, ali na região? eu acho que Cê- em algum momento, vamos pensar, acho que mais uns 5 anos talvez dê uma esgotada, né? Para Uhum. público, para tanto imóvel, né? Mas acho que ainda está Você nesse vende boom. mais estúdio Não, ou não, trabalho pouco estúdio na parte de venda, mesmo locação. Eu acho que o meu cliente, como pelo trabalho que eu desenvolvi, eh, eu acabo trabalhando, o meu segmento é mais 2, 3 dormitórios, alguma coisa de um dormitório, mas é ali 2, 3 dormitórios, 4, alguma coisa, mas acaba que o Uhum. meu nicho é aí 2, 3 dormitórios, venda, locação. Mas saíram algumas matérias de que talvez os estúdios, em função do próprio plano diretor à época, deu uma saturada. Eu, assim, eu tenho Talvez, feito. talvez vá saturar, assim, eu entendi a tua colocação, eu estava vendo isso já, tipo, a coisa de um ano vendo isso. Mas aí, de repente, me surpreendo que continuam Sim. lançando e ainda as pessoas estão É, comprando. Então, assim, a gente não tem ainda um um parâmetro. parâmetro. Mas é aquilo que eu falei. Eu falei 5 anos, mas talvez sature em 2, 3. Tudo bem, é que existe um déficit habitacional muito Muito grande, então grande. isso. E parece que não diminui. Não, e É, outra coisa, Jorge, você está numa cidade como São Paulo, aonde a formação de novas famílias, a demanda, pessoas. sim, sim, São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes só no município de São Paulo. sim. Então isso Então, traz uma. é, é isso, né? Você tocou no ponto que é exatamente esse, né? O déficit. O déficit habitacional. é, eu ouço esse número, porque como Uhum. as famílias vão crescendo e vão aumentando, então eu ouço esse número de 7 milhões já há Sim. 10 anos e parece que não muda. Eu ouço esse número há 10 anos e ele continua sem
Como é que dizem? Quem casa, quer casa. Exatamente. Então, acho que Quem tem... casa. Tem muito a ver com isso também, né? É, Novas famílias, os jovens que vão se emancipando e querem ir para sim. a sua casa, E né? o estúdio é o começo É da o vida, começo da vida. ou o empresário que quer ter uma residência de E trânsito. vou fazer uma observação, pegando mais um ganchinho aqui, estou falando dos estúdios. O que que acontece? Os estúdios são bem equipadinhos, mobiliados, prédios com estruturas ótimas. Então ele está tomando o lugar daquele apartamento de um dormitório antigo, num prédio que não tem nada, o que tem no máximo um salãozinho de festas, uma piscininha ali, um tanquinho que a gente brinca, né? Então os estúdios vêm com piscinas boas, grandes, estruturas, academias equipadas, que daí o jovem fica ali. Mini mercado, que também é uma tendência, lavanderia. Isso agrega muito valor. Muita variedade de lazer, né? E Vaga de conforto. garagem, às vezes até terceirizado. Exato. O que acontece, né, no bairro como Pinheiros, os jovens, pós-pandemia mudou um pouco, mas a tendência nos últimos 15 anos, o jovem ele não quer mais carro. Ele se locomove de Uber, e o jovem executivo, mercado financeiro, publicitário, ele não quer mais carro. A pandemia, mudou um pouquinho porque as pessoas ficaram com bastante medo, então talvez houve um acréscimo de carro nesse período. Mas agora, né, as coisas estão voltando já ao que era antes, então realmente o jovem ele não tem muito interesse por ter carro, por manter esse custo fixo, que ele entende que ele tem uma facilidade de transporte, ele pode alugar o carro, então e muitos desses estúdios eles não têm vaga. Já nessas regiões, né, nesse centro expandido, condomínio também, barateia estrutura. Exato. A própria construção civil. Exato. E aí tem até um incentivo aí, né, para que você construa menos com vaga, né? Pelo menos no caso dos estúdios, né? Muito bom, Jorge. Uma palavra final, a gente já está quase meia hora conversando. Nossa, o tempo passa tão rápido que a gente... Faz tempo que a gente não coloca esse É papo em dia, verdade, né, verdade. Promete que não vai sumir? Vamos tomar um café de vez em quando? Prometo que não vou sumir. Legal, muito bom, foi ótimo. Como a gente tem muito a ver, né? Tipo, eu falo que eu gosto, eu digo, eu amo o que eu faço. Nem sempre a gente tem esse privilégio, né? Eu me encontrei na corretagem, eu amo muito o que eu faço. Então, isso me ajuda muito, né? Essa paixão que eu tenho pelo trabalho, ela me faz fazer talvez com mais dedicação e é isso, foi muito prazeroso estar aqui. É uma sinergia, né, Jorge? Muito tempo, muito... E quando a gente gosta do que a gente faz, é fácil, mas não que não dê trabalho, mas Sim, não, dá trabalho, dá trabalho. E às vezes a gente fala, eu não tenho patrão. Não, eu tenho vários patrões, né? É verdade. Bom, Jorge, obrigado. Você é um cara que eu tenho muito carinho e admiração ao longo de muitos anos e foram muitos bate-papos, sempre inteligentes, engrandecedores. Então, assim, é importante com quem você anda, com quem você conversa. Isso pode te abrir ou te fechar o teu horizonte. Isso é recíproco. Obrigado. E agradeço você também que nos acompanhou. Esse programa vai ao ar pela TV Cresce São Paulo, então você pode buscar no YouTube. Não esqueça de curtir, seguir, compartilhar. Quer deixar teu contato? Quem quiser te seguir, te compartilhar. Vou deixar meu contato, 994640698. Telefone é de São Paulo, né? Então, obrigado, Rodrigo, pela oportunidade e já aproveitei para atualizar meu contato aí. Maravilha. Então, obrigado, Jorge, obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo programa.